Primeira semana do mês, senhores, vocês já sabem, hoje é dia de vídeo de Bleach. Vamos falar aqui então do miolo do arco da Guerra Quincy, né? Porque no vídeo passado nós já começamos a falar dessa guerra, desse arco. E agora vamos continuar. Na semana passada eu perguntei pra vocês até onde o anime que tá adaptando esse arco ia cobrir nessa segunda parte, né? Porque eles estão dividindo em várias partes. E eu perguntei até onde ia cobrir e vocês me disseram que era até o final da luta entre o Rei Quincy e o Ishibe. E é aí, até aí que nós vamos hoje então. Um de vocês, que eu até nem vou lembrar, já peço perdão, me disse que era bom que o vídeo de hoje cobrisse até um pouquinho depois dessa luta, porque termina a luta e vem um período de pequena preparação até as lutas finais do arco. E aí eu achei uma boa ideia realmente ir até aí, só que quando eu comecei a ler o arco eu percebi que na verdade essa preparação não é bem uma preparação, são vários eventos grandiosos e importantes que vão acontecendo um atrás do outro muito rápido. E aí eu achei por bem deixar esses eventos no próximo vídeo, o vídeo do mês que vem, que provavelmente vai ser o último vídeo nosso falando dos arcos de Bleach. Não quer dizer que é o último vídeo de Bleach aqui no canal, porque essa é uma obra que tem potencial pra gente falar muitas coisas, né, analisar muitas coisas, mas acho que no mês que vem a gente termina de cobrir os arcos do mangá de Bleach, né? Então hoje realmente nós só vamos até o final da luta entre o Rei Quincy e o Ishibe, certo? O monge. Para começar já, eu vou quitar uma dívida com vocês, que é a da história justamente do nome do Rei Quincy, né? Que eu já tô prometendo há muito tempo que eu vou ensinar a pronunciar o nome do impronunciável, como eu gosto de chamar, porque eu também não quero ficar chamando ele de Rei Quincy, Rei Quincy, Rei Quincy, Rei Quincy, vou chamá-lo pelo nome. Era uma coisa que eu ia falar no vídeo passado, só que como o vídeo passado ficou muito grande, eu terminei não tendo tempo de ensinar, então eu vou ensinar logo agora de cara, antes da gente entrar na análise desse meio, né? Desse miolo do arco da guerra, certo? Como vocês sabem, várias dos ícones relacionados aos Quincy têm nomes inspirados na língua alemã. Vandenreich, Sternritter, Zelle Schneider, que é o nome daquele golpe lá do Ishida, e por aí vai. Então, baseado nisso, eu deduzo que o nome do Rei Quincy tem que ser pronunciado de acordo com os fonemas da língua alemã. Então, esqueçam de uma vez por todas esse negócio de Yurrabarra. Não é Yurrabarra que fala o nome dele, porque Yurrabarra é basicamente o japonês tentando pronunciar uma palavra em alemão que tem fonemas que na língua dele não tem. É a mesma coisa que eles tentarem falar Doragonboro. Ninguém fala Doragonboro, a gente chama de Dragon Ball. Então é a mesma coisa. Então, definitivamente Yurrabarra não é a pronúncia correta. Duas são as pronúncias possíveis do nome do Rei Quincy, né? Eu tô botando até o nome dele na tela aí pra gente acompanhar, mas são duas pronúncias possíveis. A primeira é baseada única e exclusivamente nos fonemas alemães, né, da língua alemã, e a outra é baseada também na outra inspiração desse nome que vem de Yahvé, ou Yehová, que é uma palavra da língua hebraica para designar o nome de Deus na religião dos judeus, né? Como essa é a inspiração também, alguns dizem que a primeira metade do nome dele, né, o YH, diz respeito a essa parte hebraica e a última parte, né, diz respeito ao alemão. Então é meio que uma mistura aí. Se você for pronunciar o nome dele apenas com base nas regras dos fonemas alemães, o nome dele não é nada difícil de pronunciar. Na verdade é muito simples. O nome dele é Yuvar ou Yuvach. Por quê? O W na língua alemã se pronuncia como um V, por exemplo, em Wagner. E esse CH, essa partícula CH, você tem duas maneiras de pronunciar. A pronúncia mais normal é um gutural que você puxa lá do fundo da garganta, que é entendeu? Em algumas regiões, se eu não me engano, da Alemanha, você pronuncia isso com um leve chiado. Então pode ser sh. Então você pode pronunciar Yuvach ou Yuvach. As duas estão corretas. O Y no alemão é U e o H é mudo, a não ser que ele venha seguido de uma vogal, onde ele tem o som de R gutural, né? Como no caso do nome dele, o H vem seguido de uma consoante, é mudo. Então seria Yuvar. Ou seja, o nome do Rei Quincy, longe de ser difícil, é na verdade Uva, o nosso querido rei Uvinha. Vovó viu a uva. Uma coisa muito simples, muito básica, que você já não vai mais errar. Agora, se você for querer seguir a pronúncia baseada na parte do hebraico, aí esse H não é mais mudo. Ele passa a ser Ra. E aí o nome dele passa a ser Yuhavar ou Yuhavash. Então, vocês decidem aí qual é a pronúncia que vocês querem adotar. Yuhavar ou Yuvar. Eu aqui vou chamar de Yuvar, porque é mais fácil e porque eu quero ficar chamando ele de Rei Uva, que é como nós vamos chamar aqui. Então, nós vamos no vídeo de hoje até a luta do Rei Uva contra o Ishibe, beleza? Beleza. Inclusive, já deixa aí o like e se inscreve no canal, porque eu ensinei definitivamente você a pronunciar o nome do Rei Quincy. Então, me ajuda aí, porque eu já lhe ajudei. Vamos lá. Esse miolo da guerra, do arco da Guerra Quincy, definitivamente não mantém o alto nível da primeira parte desse arco. Porque quem viu o vídeo passado sabe que o
elogiei bastante. Aquilo que eu vi como sendo um início muito movimentado, muito dinâmico, com vários sentimentos, várias emoções sendo colocadas uma atrás da outra e, na minha opinião, bem desenvolvidas. Então você tinha uma tristeza, você tinha uma tensão, você tinha um frenesi das lutas, você tinha muita coisa naquele início, né? E aqui, infelizmente, a peteca dá uma caída, mas eu, sinceramente, não acho muito ruim não, esse miolo. Eu não sei se é essa parte onde vocês acham que o arco já começa a ficar bem ruim, mas eu não achei bem ruim. Eu acho que não mantém o bom nível do início, mas ainda é digno. Eu acho, inclusive, que é melhor essa sequência de lutas que nós temos aqui, porque esse miolo é uma sequência de lutas. Eu acho melhor do que a sequência de lutas que nós tivemos em Ueco-Mundo, no final do arco dos Fullbringers, e até mesmo acho melhor do que a Guerra de Karakura, que vocês sabem que eu até gosto, mas eu acho que aqui é até melhor. Então eu acho decente, eu acho esse miolo decente, apesar de não ser excepcional. A base da nossa argumentação hoje aqui vai partir do seguinte: eu vejo dois grandes méritos nesse miolo do arco da Guerra Quincy, que são justamente os motivos que fazem com que ele seja melhor do que outros corredores de luta que nós tivemos ao longo do mangá de Bleach, né? Que vocês sabem que é uma coisa que eu odeio em Bleach é quando eles começam a botar uma luta atrás da outra, que eu acho que é quando o Bleach fica muito chato. E eu acho que aqui o Kubo conseguiu evitar isso por causa de dois méritos. O primeiro mérito é o fato de que ele realmente tentou aqui, do ponto de vista estrutural, quebrar essa fórmula padrão que ele seguiu nesses outros arcos. Porque nos outros arcos o problema é, em algum momento o arco ficava muito previsível. Ele botava o personagem A vai lutar com o boneco A, personagem B luta com o boneco B, o C luta com o boneco C e o D luta com o D, beleza. Aí ele mostra toda a luta do personagem A, aí termina, mostra toda a luta do personagem B, termina, mostra toda a luta do personagem C, termina, mostra toda a luta do personagem D. Uma coisa muito quadrada, muito pouco inspirada e que quando chega no final da luta do personagem B, por exemplo, você já tá cansado, você já sabe o que vai acontecer. Como as lutas de Bleach não são muito criativas, o autor realmente não tem tanto repertório assim, o arco fica previsível, fica chato e você só fica tipo, ah, tá bom, vai pra próxima luta. Aí depois que termina essa primeira sequência, ele vai e bota o personagem A que ferra a primeira luta pra lutar contra outro boneco, e depois o B luta contra outro boneco, o C contra... E pronto, é tipo, ficam as 8, 9 lutas seguidas assim, todas sem muita inspiração e aí o arco fica insuportável. Pra mim é esse o problema que acontece, por exemplo, em Ueco-Mundo. E aqui não. Aqui o Kubo tenta dar uma quebrada nessa fórmula muito batida, porque ele vai colocando vários eventos entre essas lutas. Então, por exemplo, sei lá, é nessa parte que você tem a tentativa de invasão por parte do Yuva, do Palácio do Rei. Você tem o retorno dos personagens que estavam treinando lá no Palácio do Rei com o Esquadrão Zero, eles voltam pro meio da luta. Você tem a questão do Ishida, que é um traidor dos amigos dele. Você tem alguns Stern Hitter que meio que vão se voltando uns contra os outros, vão começando a se prejudicar uns aos outros por alguns motivos ali. Então você tem várias coisinhas que meio que quebram essa previsibilidade do arco e tornam muito mais interessante de ler. Esse é o primeiro mérito. O segundo mérito é que eu achei os poderes dos Stern Hitter bastante criativos. Muito mais criativos do que os poderes dos Arrancas, por exemplo. Os poderes dos Arrancas eram simplesmente grandes golpes, grandes bolas de energia. Então toma aqui um Cero, que é basicamente uma grande bola de energia, e é isso. E aí eu tenho uma transformação, que é a Resurrection. E aí eu adquiro um design legal. E agora eu estou mais rápido e mais forte. Era basicamente isso, os poderes dos Arrancas. Aqui não, aqui os Stern Hitters você tem poderes até meio abstratos, meio filosóficos até em alguns casos, que em alguns momentos me lembraram os poderes mais malucos de Jojo, por exemplo, e que tornam as lutas mais interessantes por si só, né? Então, essa sequência de luta é quebrada por esses eventos diferentes que ele vai pontuando, e as próprias lutas em si são menos chatas, porque os poderes dos inimigos dessa vez eles são mais interessantes, eles são mais criativos, eles dão mais possibilidades narrativas para os enredos das lutas. Então esses dois méritos aí para mim separam esse miolo desse arco da Guerra Quincy de todo o resto da Guerra de Karakura, por exemplo, onde você basicamente só tinha a curiosidade para ver a Bankai dos caras, qual é a Bankai dos Capitães Shinigami que a gente não conhece ainda. E o grande mérito daquele arco era que as lutas eram curtas, né? Porque pelo menos ele não fica gastando tempo demais em luta que não tem o que entregar. E em Ueco-Mundo é só uma chatice gigantesca, desculpa. Então, nessa Guerra com esse aqui, pelo menos você tem o mérito de ter poderes mais legais e ele vai entremeando coisas diferentes entre as lutas que vão tornando os eventos dessa parte do arco menos intragáveis do que de outros momentos do mangá de Bleach. Dito isso, essa parte, esse miolo de arco da Guerra Quincy tem defeitos visíveis e esses defeitos também estão ligados aos dois méritos que nós apontamos. Então, esses dois méritos que eu apontei colocam essa parte do arco de Bleach acima de outros momentos do mangá, que eu acho os pontos mais baixos, mas
esses 2 méritos não são alcançados na sua inteireza, ou seja, o cubo não consegue explorar esses 2 méritos em todo o seu potencial, e é isso que faz com que essa parte do arco não seja realmente boa. Ela é okzinha, ela passa de ano, mas ela não é excelente, que poderia ser se tivesse sido bem explorado. Com relação aos poderes criativos, que eu mencionei, nem sempre ou quase nunca o cubo soube trabalhar as lutas que envolvem esses poderes da maneira adequada. Então, por exemplo, vamos pegar aqui aquele personagem cujo nome é Grêmio. Tem um personagem que chama Grêmio. É o Grêmio e sua gente, não tem jeito. Que o poder dele é basicamente o poder da imaginação, né? Então ele consegue fazer com que as coisas que ele imagina se concretizem na realidade. Venhamos e convenhamos, é um poder extremamente apelão. E beleza, enquanto um artifício para que a luta aconteça, o cubo foi tirando várias soluções criativas desse personagem, foi fazendo com que a luta tivesse um roteiro até interessante, porque ele ia imaginando várias coisas diferentes e a luta ia ficando legal, ia ficando variada. O problema é o seguinte, como é que você consegue derrotar um personagem desse de maneira crível? Um personagem que tem basicamente o poder de fazer acontecer tudo o que ele imagina. É quase impossível. E o cubo definitivamente não conseguiu. Então a luta do Grêmio contra o Zaralho, contra o Kenpachi Zaralho, é uma luta legal, tem várias cenas legais, eu acho a arte, inclusive, dessa luta muito interessante. A arte que o cubo utilizou, ela é muito dramática, muito expressiva, mas o final da luta não me convenceu, porque, eu imaginei que eu era mais forte do que você, então eu vou ficar mais forte do que você, só que aí meu corpo não aguentou. Tá, então por que você não imaginou o seu corpo aguentando? O ponto aqui é, o cubo em momento nenhum conseguiu colocar limitações palpáveis a esse poder de imaginação do Grêmio, e aí quando ele precisou encerrar a luta, ele só disse, não, minha imaginação chegou no limite, eu não consegui imaginar nada além disso, e aí por isso que eu perdi. Ou seja, aí não dá, né? Extremamente conveniente, extremamente forçado. É o problema de você colocar um poder muito overpower, porque na hora de você limitar, você vai ter problemas sérios, e ele teve problemas sérios. Então, a solução da luta, a luta em si não é ruim, mas a solução da luta é completamente insatisfatória. Não tem nenhum motivo, ou nenhum motivo nos tinha sido apresentado anteriormente, do porquê ele não poderia imaginar que ele não teria as limitações que ele tinha e pronto. Por que a imaginação dele é limitada? Por que a imaginação dele chegou num teto de onde ele não conseguiu tirar mais? Ninguém sabe, é porque precisava terminar a luta. Então assim, o poder é legal e isso faz a luta ser melhor do que as lutas de Ecomundo, por exemplo. Mas na hora do vamos ver, não deu para tirar o 10. Quer outro exemplo? A luta do Ishibe. A luta do Ishibe contra o rei Yuvar. O poder do Ishibe é muito interessante porque ele é extremamente filosófico, se você parar para pensar. E ele diz respeito a... Provavelmente deve ter alguma coisa relacionada às religiões orientais. Porque eu digo isso porque essa questão do poder do nome está presente até na nossa religião, nas nossas religiões ocidentais, no judaísmo e no cristianismo. Porque você vai ver lá em Gênesis, na Bíblia, que Deus deu ao ser humano o poder de dominar sobre todas as coisas da terra. E esse poder de dominar sobre todas as coisas da terra é simbolizado pelo poder de nomear todas as coisas da terra. Então, o pensamento místico, o pensamento religioso, há milênios tem essa ideia de que o nome das coisas tem poder. Dar nome às coisas é ter um tipo de poder sobre elas. E é nessa base que vem o poder do monge, do Ishibe. E aí, por exemplo, ele troca o nome do Yuvar, né? Ele diz, não, seu nome agora é Formiga Negra. E a partir de agora, o seu poder vai ser, o seu poder e as suas capacidades vão ser comparáveis aos de uma formiga e eu vou esmagar você. Então é um poder muito interessante. Ele corta o poder ele corta pela metade porque ele cortou o nome do Yuvar pela metade, então ele cortou o poder do Yuvar pela metade, etc, né? Aquele próprio romance que eu não sei se vocês já leram, o famoso 100 anos de solidão, que se passa numa terra onde as coisas não tinham nome. As pessoas viviam apontando para as coisas e isso significa que elas estavam numa situação de vulnerabilidade com relação a essas coisas. E a partir do momento que elas começaram a nomear as coisas, elas começaram a ter um domínio acerca daquela realidade. Então, o poder desse monge toca nessas coisas todas e é muito interessante. Eu gostei muito do poder dele. O problema é, na luta, enquanto poder de luta, porque eu sei que já vai ser esse momento que os fãs de Bleach vêm aqui. Ai, mas é o simbolismo, você não pegou. É a filosofia, você não entende de nada, não sei o quê. Amigo, vamos conversar direitinho aqui. Isso aqui ainda pode ter todo o simbolismo e toda a filosofia do mundo, eu achei interessante, legal. Mas ainda é um poderzinho que tem que ser aplicado numa lutinha do mangazinho shonenzinho, certo? Enquanto poderzinho de uma lutinha do mangazinho shonenzinho não funcionou. Não funcionou porque a luta do Ishibe contra o Yuvar é basicamente uma sequência de salamaleques, de somebody loves, como eu gosto de sempre dizer aqui. Ele diz, meu poder é esse. Aí o Yuvar diz, não, mas o meu poder é mais do que o seu, porque eu sou o All Might, eu sou o A.
né? Eu sou a letra A, eu sou o All Might, eu sou o Todo-Poderoso, então eu vejo o futuro e quando eu vejo o futuro não me afeta. Por quê? Porque sim. E aí, não, mas eu também sou o rei da escuridão, então eu vou lhe afetar assim. Aí o cara disse, amigo, eu já lhe disse que eu sou o All Might, eu não vou ser afetado. E pronto, e acabou a luta. É isso. É um dando carteirada pra cima do outro. Tome carteirada, outro. Tome carteirada, outro. Tome carteirada, outro. Tome carteirada. Aí chega uma hora que o cara deu uma carteirada que o outro não conseguiu. Deu super trunfo. Toma o super trunfo aqui, ó. Plá. Pronto. Ganhou a luta. É isso. A luta deles dois é isso. Eu adoraria que não fosse. Porque é um conceito muito interessante que tem relacionado aos poderes do monge. Mas foi. Então, a ideia é boa. Por causa dessa ideia ser boa, eu acho que a luta é melhorzinha do que as lutas, sei lá, do arco de Fullbringer. Mas não é uma luta excelente, é uma luta defeituosa. Mais um exemplo, vamos mais um. Aquele gordinho lá, que eu acho que até o nome dele é Pepe, né? Pepe Moreno, do Menino de Rua. Quem lembra desse clipe do Menino de Rua? Tô ligando pra você, do orelhão aqui da rua desce. Pronto, o Pepe Moreno, ele tem o poder do amor. E aí, com base no poder do amor, ele vai lá e controla as pessoas. Ele consegue controlar seus inimigos com o poder do amor. Legal. Só que o problema é o seguinte, já tinha um Stern Hitter que tinha o poder de controlar os outros, que no caso é aquela menina lá que transforma o povo em zumbi. Acho que não é menina não, é um homem, né? Que transforma em zumbi o inimigo. Então eu acho que ela ingere o sangue, né? E aí o cara vira um zumbi. Então assim, são dois poderes até criativos, mas que na prática eles são a mesma coisa, eles controlam o inimigo. E aí nesse momento ficou um negócio meio patético, porque o grandiosíssimo Mayuri já tinha enfrentado essa menina zumbi e já tinha preparado um antídoto, como sempre, né? Ele sempre tira as coisas da bunda dele e ganha as lutas. Eu adoro o Mayuri. Pior que eu gosto dele mesmo. Já tinha preparado um antídoto pra anular essa coisa da zumbificação dos bonecos lá que a Stern Hitter afetava. Tudo bem. Aí a luta entre o Mayuri e essa aqui do poder do zumbi, que eu nem lembro o nome dela, terminou sendo assim, não, você controla, mas eu tenho um remédio que vai fazer com que você não controle mais. Então agora eu controlo. Aí beleza, aí chegou na hora desse tal desse Pepe, aí o Pepe veio e disse, não, agora eu vou controlar. Só que o Mayuri disse, não, você não vai controlar, eu vou controlar. E aí ficou nisso, a luta era isso, não, eu vou controlar, não, eu controlo, não, eu controlo, não, eu controlo, não, eu controlo, não, eu controlo. Aí o Mayuri disse, não, meu amigo, eu controlo, acabou essa putaria e pronto, eu controlo e acabou, pronto, é isso aí. Então é isso, essa é a luta. Outro exemplo ainda, pra gente encerrar esse trecho, aquele boneco que é criado pelo Grêmio, eu não sei o nome dele, mas que ele tinha um poder de, ele conseguia sumir, depois ele conseguia esvanecer sua presença, depois ele conseguia esvanecer da memória, né? Que ele vai enfrentar a vice-capitã do Zaralho e a vice-capitã da Onohana lá. É um poder muito interessante. E eu fiquei pensando, pô, como é que vai fazer esse cara ser derrotado, né? Porque se ele consegue até sumir da memória de quem tá enfrentando ele, é um poder que traz um roteiro diferente pra luta e que é muito difícil de ser vencido. E como é que ele foi vencido? Bom, o Grêmio chegou lá e disse, não, agora você não me serve mais pra nada não, vai embora. E aí desfez o cara. É isso. Tipo, ele tinha tomado uma cutilada lá da vice do Zaralho, mas ele ainda conseguia lutar. E conseguindo lutar, ele provavelmente ia botar pra torar nas duas, porque eu não sei muito bem de que maneira você consegue vencer um cara que tem um poder desse, de sumir. Mas aí o Kubo disse, não, quer saber de uma, vamos acabar com essa luta aí. Aí o Grêmio, que era o cara que tinha criado esse personagem no primeiro momento, né, já chegou e disse, não, tá bom, você não me serve mais pra nada não, suma. Pronto, e sumiu. Então assim, tem muitos poderes criativos aqui, mas por motivos diferentes, vários deles não são bem utilizados, vários deles não são bem trabalhados e não vão até o final do que eles poderiam ser, não geram os bons frutos que eles poderiam gerar para os roteiros das lutas, entendeu? Então, esse arco ele fica no meio de caminho. O fato de ele tentar coisas diferentes o deixa melhor do que o Ecomundo, do que o final do Fullbringers, do que Guerra de Karakura e tal. Mas o fato de ele não conseguir chegar a explorar completamente o seu potencial faz com que ele não seja um arco realmente bom, ou melhor, uma parte de arco realmente boa. Então ele fica no meio termo aqui, no meio de caminho. Quanto ao segundo mérito, que é a da estrutura não linear, né, que eu disse que o Kubo ia colocando várias coisas no meio das lutas para não ficar muito previsível, aqui ele também não consegue explorar até o fim. Ele dá uma falhada também, e é isso que causa, por exemplo, a impressão que muita gente tem de que é um arco muito corrido. Porque eu já ouvi falar, muita gente falando isso, né? Eu não sei nem se é essa parte que vocês acham muito corrida ou se é o final do arco mesmo. Mas muitos de vocês me explicaram nos comentários que, pô, o arco até começa legal, né? No vídeo passado vocês disseram, o arco até começa legal mesmo, é interessante as coisas que você levantou aí, mas o problema é que ele é muito corrido. Eu ficava, porra, como é que um arco de 208 capítulos pode ser muito corrido? Um arco que só ele tem mais capítulos do que o mangá de Yu Hakusho todinho. Como é que ele pode ser corrido? E se a gente pegar só essa parte do miolo, como é que algumas 70 capítulos não são suficientes para você mostrar algumas lutas? Como pode isso? Não entra na minha cabeça isso. E eu realmente acho que não é questão de ser muito corrido. Eu acho que é desorganizado. E é aí que a gente entra. O bom, o lado positivo de você fazer uma estrutura muito linear, muito previsível, muito quadradinha, é que você não se perde.
Você começa a primeira luta, desenvolve, termina, vai para a segunda. Desenvolve, termina, vai para a terceira. Desenvolve, termina, vai para a quarta. E não se perde. Então você consegue explorar tudo que você tem para explorar em cada uma dessas lutas e vai passando para a próxima. O lado ruim é que se você não souber fazer variações dentro dessas lutas, o arco se torna chato, se torna tudo muito previsível e fica chato. Para quebrar a linearidade da coisa, você adiciona elementos de imprevisibilidade. Da hora, muito bom. Mas se você não souber fazer, se você não souber organizar essa imprevisibilidade, você se perde. Você não consegue explorar as premissas que você vai levantando até o final. Então são as escolhas que o autor tem que fazer. Ou ele faz um arco mais quadradinho e aí consegue explorar tudo adequadamente, mas corre o risco de ficar previsível, ou ele quebra a linearidade, torna mais imprevisível, mas corre o risco, se ele não souber fazer, de se perder. Se ele souber fazer, fica lindo, maravilhoso, mas se não souber, ele se perde. E eu acho que o Kubo se perdeu aqui. Então eu acho que não é que o arco é corrido, eu acho que ele é desorganizado. Essa parte, pelo menos, é desorganizada. E aí dá a impressão de ser corrido. Por quê? Porque, por exemplo, vamos lá. Algumas das lutas que são colocadas aqui, que tinham potencial, elas são cortadas pela metade. Por exemplo, a luta que eu mencionei agora do boneco lá que é criado pelo Grêmio, que ele consegue sumir, consegue sair da imaginação e da memória dos inimigos. Era uma luta que estava bem interessante, fez com que a vice do Zaralho revelasse sua Shikai, e porra, aquela luta tinha potencial, porque como é que você fica curioso, né? Como é que vai resolver essa luta? Como é que o andamento desse roteiro vai acontecer? E ela é interrompida no meio. Então ela não chega até onde ela poderia chegar. Ela é simplesmente cortada, tipo, pau, acabou a luta. Porque sim, você tem personagens que fazem aparições triunfantes aqui, nessa parte do arco, e não fazem muita coisa não, tipo o Byakuya. O Byakuya, ele quase morreu, né, que era pra ter morrido, mas não morreu. No início do arco, foi levado lá pro Palácio do Rei, foi curado, foi treinado, tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí ele volta, quando a Rukia tá lutando lá contra o boneco lá do medo, que aliás o boneco do medo acho que é um dos poucos exemplos de personagem que tem um poder mais filosófico e que foi bem explorado, né, porque já desde a primeira parte do arco ele vem sendo trabalhado. Quando a Rukia tá enfrentando esse bicho aí o Byakuya aparece e ele tem uma atuação essencial para que a Rukia ganhe a luta, né? Porque antes dela liberar a Bankai dela, ela estava sendo derrotada pelo Esnud. Mas é isso, ele só faz isso, tipo, ele vem como um grande salvador, e a gente sabe que o Byakuya é um guerreiro poderoso, ele já era poderoso, imagina o nível dele agora, depois que ele treinou com o esquadrão de elite dos Shinigami. Mas ele volta com pose de super-herói, e basicamente ele só faz uma ajuda muito pontual à Rukia e sai. Eu até gosto da cena dele falando, reconhecendo o poder da Rukia e dando conselhos como o irmão mais velho, né? A cena é dramaticamente bem legal. Mas em termos do que ele poderia ter acrescentado a essa parte do arco, ele poderia ter feito mais coisa. Ele poderia ter pegado uma lutinha dessa e mostrado um poder desenvolvido, ter mostrado uma grande força. Eu acho ainda que ele vai fazer isso no final, não sei, né? Não me dê spoiler, mas eu acho que ele ainda vai fazer alguma coisa grandiosa no final, porque não é possível. Mas ele já poderia ter feito alguma coisa grandiosa aqui e não fez. Então foi o quê? Um elemento narrativo desperdiçado. Você traz um personagem muito forte para esse momento e ele não faz tudo o que ele poderia fazer. Ele faz só uma pequena coisinha que é até legal, gera uma cena legal, mas é só uma pequena coisinha. Então é outra coisa que dá a impressão de que tinha muito campo para ser explorado e não foi. Quer ver outro exemplo? Um monte de Capitão Shinigami nessa parte não serve para nada. Eles só vão lá apanhar. Tipo, o Shinji e os outros Vizards, né? Os que viraram capitães. O Kensei, o Rose e o Shinji. Eles só apanham. Eles começam uma luta, aí você pensa, pô, então beleza, agora vai ser uma luta maneira, os caras vão mostrar os poderes dele. Finalmente os Vizards vão ser valorizados, porque no arco de Karakura eles não foram. E não, eles não são valorizados, eles só apanham. Eles tomam uma pauleira lá e saem de cena. Então é outra coisa que também fica por explorar, não é explorado do jeito devido, né? Outra coisa também, todo o papel do Ishida aqui é mal explorado. Eu acho legal que o Kubo tenha colocado esse drama do Ishida supostamente traidor para dar uma variada no arco, no sentido de que ele vai colocando esse drama ali no meio das lutas para não ficar só uma sequência de luta, um corredorzinho de luta e tal. Mas a verdade é que isso aqui não é bem explorado dentro desse arco. Inclusive a cena na qual os amigos do Ishida percebem que ele supostamente traiu a Soul Society é uma cena bem mais ou menos. É uma cena sem sal, uma cena sem graça. E aí você pode dizer assim, ela não poderia ter sido uma cena mais bem explorada porque ele estava no meio da guerra, estava no meio da luta. Então eles não tem muito tempo para ficar perdendo, para ficar matutando, para ficar ruminando acerca dessa suposta traição do amigo deles. Eu concordaria se o tempo da ficção, o tempo narrativo fosse a mesma coisa do tempo do mundo fictício, mas não é. A gente sabe que uma das grandes potências, uma das grandes forças da ficção é o fato de que um autor pode trabalhar coisas que no mundo fictício se
se passaram muito rapidamente, mas na hora dele transmitir para o leitor, ele transmite de maneira devagar. Ou o contrário, ele transmite de maneira rápida aquilo que no mundo fictício foi devagar. Então, por exemplo, um time skip é isso, né? Um time skip é, em uma página você passou 2 anos. Não, 2 anos se passaram, pronto. Já pulou 2 anos. Em um quadro de mangá você pulou 2 anos. E o contrário também é verdadeiro. Você pega poucos segundos e você vai mostrando a psicologia dos personagens, as pequenas reações e tal. E aquele negócio que no mundo fictício durou poucos segundos, para o leitor é estendido esse momento. Então, sendo assim, existindo essa possibilidade na linguagem dos quadrinhos, não é desculpa para essa cena ter sido tão rápida e tão chata quanto foi. Existiam meios técnicos para o Kubo fazer essa cena ser mais dramática, ter mais peso para os personagens envolvidos, né? Quando eles viram que o amigo dele supostamente os tinha traído. E não foi feito, então foi mais um elemento que poderia ter dado uma variedade no arco, mas que ficou abaixo, que não foi trabalhado como deveria ter sido trabalhado. O próprio Esquadrão Zero, né, que é o esquadrão de elite do Shinigami, só foi usado e malemar como mentor, né? Eles foram mentores dos caras que foram lá, do Byakuya, do Abará, do Ichigo e da Haruka, né? Eles foram mentores desse povo, eles treinaram esse povo e nós nem vimos o treinamento. A gente viu o treinamento do Ichigo só até a parte lá das espadas. Os outros dois a gente nem viu como eles treinaram. Ninguém. E aí depois eles apareceram pra fazer umas lutinhas bem chatas, porque tirando o cara das espadas, que fez uma lutinha até legal, todos os outros caras do Esquadrão Zero não fizeram porra nenhuma. Então assim, eles vieram na primeira parte do arco com muita pompa, porque eles são o esquadrão de elite, eles são muito mais poderosos do que quaisquer capitães Shinigami, eles são foda. E na hora de mostrar que eles são foda, não mostraram. Aconteceu mais ou menos o que aconteceu com os Vizards lá atrás. Eles treinaram o Ichigo e é isso, só com a diferença de que nem o treinamento foi realmente mostrado. Outro elemento que foi colocado e não foi explorado até o seu máximo potencial. E também tem várias lutas que vão sendo cortadas pela metade porque, de repente o Yuva vai lá e diz, quer saber do negócio, meu amigo? Eu preciso do poder de vocês. Eu preciso absorver a energia de vocês pra enfrentar a minha luta aqui. E aí eu vou fazer isso. E aí um monte de Stern Hitter que tá lá na Soul Society guerreando simplesmente morre. E foda-se, tipo, eles ainda tinham muita coisa pra mostrar e não mostram nada. Ou então outros que são simplesmente deixados pra trás, né? Os caras começam a perceber, eu acho que o rei deixou a gente pra trás. A gente já era a gente é descartável. E não fez nada. Não fez quase nada, né? As lutas que poderiam ter sido armadas, por exemplo, entre os Vizards e esses Stern Hitter, não foram armadas, não foram colocadas. Então ficaram os dois sem aproveitamento. Os Vizards não fizeram nada, só apanharam. E os Stern Hitter, que foram deixados pra trás, que poderiam ter boas lutas, não tiveram boas lutas. Então assim, é um arco desorganizado. O que eu quero dizer é basicamente isso. Eu trouxe vários exemplos para ilustrar isso. É um arco desorganizado. Ele coloca vários elementos que dão uma variedade, não tornam o arco apenas um corredor de lutas monótono, mas o Kubo não soube organizar esses elementos, então ficou tudo meio cortadão pela metade, aí fica parecendo que está corrido, mas não é que está corrido. É porque ele não soube trabalhar essas coisas. Ele não soube de que maneira ele ia explorar cada um desses elementos da maneira correta para gerar a recompensa de cada um desses elementos para o leitor. Então fica essa impressão de que as coisas foram corridas porque elas foram capadas, elas foram cortadas no meio. Então assim, novamente, o fato de ele tentar uma coisa diferente, e aqui a gente já entra no nosso resumão acerca desse arco, o fato de ele tentar coisas diferentes faz com que essa parte seja melhor do que outras que nós vimos em Bleach. Mas ele não consegue explorar até o final essas coisas diferentes que ele tentou, e aí o arco não chega a ser bom. Ele é no máximo okzinho. O arco, eu fico falando arco por vício de linguagem, né? Essa metade do arco, esse miolo do arco. A primeira parte da Guerra Quincy é muito boa, vocês me viram elogiar aqui, mas esse miolo aqui, ele não mantém o nível, ele deixa a peteca cair, mas ele não deixa cair tanto a ponto de ser ruim e de ser chato, como eu estava esperando que fosse. Então, o fato dele ter tentado dar uma lufada de ar fresco, entendeu? É uma coisa nova, é uma coisa diferente, é uma coisa sempre bem-vinda, principalmente num mangá que fica repetindo estruturas modorrentas como o Bleach costuma fazer, e aqui não acontece. Mas infelizmente, e aí provavelmente vocês vão dizer, é porque ele estava doente, é porque tudo bem, eu não vou especular por quê. Eu estou dizendo apenas que ele não conseguiu explorar essas muitas premissas interessantes de lutas, de pontos dramáticos, como a parte do Ishida, por exemplo, dos poderes interessantes que ele foi colocando aqui. Ele não conseguiu explorar quase nada disso, do Esquadrão Zero, dos Capitães Shinigami, do resultado do treinamento dos capitães que perderam suas Bankai, né? Ele mostra, os caras treinaram para aprender a lutar sem a Bankai. E o que é que vem daí? Não vem quase nada. O Hitsugaya consegue montar uma estratégiazinha lá que rapidamente é destruída e pronto, e fica por isso mesmo. Então, todas essas questõezinhas que ele foi levantando, ele não soube explorar
para gerar a recompensa para o leitor, a recompensa devida, e aí fica parecendo que é tudo corrido, porque na verdade é tudo muito capado, é muito limitado antes de chegar no ápice, de chegar na recompensa que esses elementos narrativos deveriam ter gerado, beleza? Então é uma parte nota 6. É uma parte nota 6. No geral, o arco ainda é bom, porque ele começa excelente, e aí o meio dele é nota 6, então ainda é um arco muito bom. Ainda tô gostando muito da Guerra Quincy no geral, tá? Espero que o final dela seja legal. Espero que seja bom, espero que termine em alto nível. Vocês costumam me dizer que, né, eu já vi por muitos comentários aí que não é grande coisa, não é muito bom. Enfim, vamos ver o que é que eu acho aí no mês que vem, naquele que provavelmente será o último vídeo de análise de arco do mangá de Bleach aqui no canal, tá certo? Por enquanto é isso, agradeço aos senhores. Esse vídeo foi sem roteiro, então ele provavelmente, quando eu for escutar esse áudio, eu não vou ficar muito satisfeito, porque, sei lá, eu acho que eu organizo melhor quando eu escrevo o roteiro, porque é uma coisa óbvia, né? Mas também não sei se eu teria conseguido escrever um roteiro sobre essas impressões muito gerais que eu tive sobre esse miolo do arco, não. Então, deixa teu like, se inscreve no canal aí pra gente continuar crescendo, continuar apoiando o projeto. E semana que vem é Narutinho, olha ele de novo aí. Semana que vem nós temos 2 vídeos do arco, um do arco do Pain e o outro do arco da reunião dos 5 Kage, beleza? Tamo junto, valeu, falou, até a próxima.